Olá, Deus abençoe você. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o quarto alicerce da fé, que é daquela série que a gente está fazendo na quarta-feira. Amém? Esse quarto alicerce é sobre o afligir a nossa alma. Quando estamos passando por algum tipo de situação difícil, algum problema, alguma circunstância que, ao nosso ver, de acordo com a nossa visão física, parece ser algo ruim, parece ser algo que vem para tentar nos destruir, parece ser algo que vem para tentar fazer a gente cair. Logo vem um pensamento negativo com relação àquela situação, àquela circunstância, envolvendo alguém, ou apenas é algo dentro da gente mesmo. Mas quando se vive pela fé, quando estamos com a nossa vida nas mãos do Senhor, podemos ter a certeza, a confiança de que o Senhor está conosco. E o que é que a palavra de Deus diz com relação a isso? É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito perfeito. Então, o Espírito Santo sempre me traz essa palavra quando eu estou passando por alguma situação que, ao meu ver, parece ser algo difícil ou que parece algo que vem para tentar me fazer cair, alguma coisa desse tipo. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai trazer uma palavra para nos fortalecer, para nos firmar na rocha firme, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. É por isso que é tão importante a gente ter os nossos momentos de meditação, de busca, que no caso foi o segundo alicerce dessa série que a gente está fazendo aqui, né, dos 5 alicerces da fé. A meditação, a oração, né, a gente buscar é muito importante, porque são exatamente nesses momentos de dificuldade que o Espírito Santo vai encontrar recursos dentro de nós mesmos para fazer a gente lembrar, olha, mas está escrito isso daqui. Lembra? Deus prometeu isso daqui para todos aqueles que o amam, que o temem. Então, isso é uma parte daquilo que acontece quando a gente está passando por situações. Então, a palavra de hoje é relacionada a afligir a própria alma, né? A gente passa por problemas, por aflições, mas o Senhor Jesus, ele falou sobre as aflições também. E ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor Jesus, ele se despiu da sua divindade para estar aqui neste mundo como um de nós. Então ele, em carne também, ele é o filho do homem, como está escrito. É uma junção da nossa humanidade com a divindade. Ele é filho de Deus. Mas ele demonstrou, enquanto esteve aqui, ele mostrou para nós como é ser um verdadeiro filho de Deus, mesmo estando aqui num mundo tão cheio de aflições. Então ele disse isso, no mundo tereis aflições. Ele confirmou, olha, andando comigo, me seguindo ou não me seguindo, vai ter aflição. Esse mundo é de aflição. Por quê? Porque houve o pecado desde o princípio. Então, desde aquele momento até o final desse mundo, vai ser de aflição. Mas ele dá uma dica, olha, tenha bom ânimo, fica firme, porque eu venci. Então, ele é como se ele estivesse dizendo assim, se você estiver comigo, você vai vencer também. Mas se você não estiver comigo, é certo, não vai dar. Então, a gente pode enxergar as situações difíceis, as aflições, com bons olhos. Nas duas opções, a pessoa estando longe de Deus ou a pessoa estando nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque a pessoa que está no caminho do Senhor, ela passa pela aflição, ela vai sair dessa aflição mais forte. Porque quem é que vai sustentar ela? O próprio Espírito Santo. Então, são as aflições que nos lapidam, que nos revestem de força, que nos ensinam, que trazem experiências para a nossa vida com Deus, ao nosso redor, né, com as pessoas também.
Então, as aflições, pense que as aflições são como uma fornalha de fogo ardente, que Deus permite a gente passar por ela. Mas aquele que serve ao Senhor vai sair dessa fornalha ainda mais forte, mais lapidado, como o ouro, quando vai para altas temperaturas no fogo. Ele sai ainda mais puro. É a mesma coisa. E aquele exemplo lá de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entraram naquela fornalha 7 vezes mais ardente e saíram de lá com vida e ainda com o Senhor Jesus com eles. O Senhor Jesus estava ali no meio deles. Havia 4 pessoas. Entraram 3, saíram 4. Então é a mesma coisa também. Claro que é na prática que se mostra quem realmente somos, se estamos com Deus ou não. Porque aquele que não é ouro vai se derreter. Então, a gente precisa ser provado muitas vezes para a gente também saber quem realmente somos. Deus já sabe, mas e nós? Sabemos quem realmente somos? Sabemos a quem realmente temos servido? Se é a Deus ou a nós mesmos? Como a gente sabe? Quando a gente passa pelas aflições, pelas dificuldades, pelos problemas. Então, Deus ele permite as aflições na vida do justo, que é para isso, para que Deus seja maior na vida dele, para que ele se sujeite cada vez mais ao Senhor, para que ele dependa mais ainda do Senhor e reconheça isso. Entenda que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, não somos ninguém. Então, a aflição, ela é boa para o justo. E para o injusto, para aquele que não está com Deus, para o ímpio, também é boa, sabe por quê? Porque Deus permite a situação ruim para que ele venha olhar para o alto. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando a gente olha para o alto, a gente só pode pensar em quem? Em Deus. Deus ele permite essa situação na vida do ímpio para que ele olhe para o alto, para que ele deixe de olhar para si, para que ele se volte para aquele que é o Todo-Poderoso, para que ele reconheça que sem Deus ele está perdido. Porque se Deus permitir a pessoa viver a sua vida normalmente, sem nenhuma aflição, sem nenhuma situação difícil, ruim, digamos assim, ela nunca vai se voltar para Deus. Tem gente que é assim, que só se volta para Deus na guerra, depois de apanhar muito. Infelizmente, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E outros que nem assim vêm. Só Deus sabe. Então, a aflição, ela é boa nos dois sentidos, certo? Por mais que a gente não queira. Quem é que gosta de ser afligido? Me diga. Ninguém gosta de ser afligido. Ninguém gosta de passar por problemas, por situações. Só que a gente está num mundo que já é de aflição. O mundo jaz no maligno, então já está dizendo, vai ter aflição. Por conta daquilo que aconteceu lá no início. Se não fosse aquilo, nós não teríamos aflição nenhuma. Estaríamos com o Senhor eternamente. Mas tudo aconteceu assim. E agora tem que reparar. Nós temos que reparar. E Deus, em sua infinita misericórdia, ele nos estende a mão para nos ajudar a reparar tudo isso. Para que a gente possa ir para um lugar perfeito, onde não vai existir mais o mal, não vai existir mais dor, não vai precisar mais de clamor, não vai precisar mais da fé, da esperança. Por quê? Porque todas as coisas já vão ter se cumprido e vamos estar com Ele para sempre. Então, que esse seja o seu desejo do coração, que esse seja o maior desejo do seu coração. Estar na eternidade com o Senhor para sempre. Estar com Deus eternamente. Na presença dele há delícias perpétuas. Você tem noção que é isso? Delícias perpétuas. Você já comeu algo delicioso? Pois é, a presença de Deus não se compara a esse algo delicioso. Porque a presença de Deus, ela é infinita.
Imagine você provar algo delicioso eternamente. Você não parar mais de ter aquele sabor dentro da sua boca, dentro de você. É algo muito mais que isso. É muito mais. Então é algo que a gente ainda nem experimentou. Porque Deus é infinito, porque Deus é tudo. Essa parte que eu falei agora das delícias perpétuas está escrita, é um salmo. Se você quiser procurar no Google, coloca aí. Na tua presença há delícias perpétuas. Então, Deus, ele é infinito, gente. Então, muitas vezes as situações difíceis fazem a gente se voltar ainda mais para ele. Fazem a gente orar mais, fazem a gente buscar mais, meditar e tudo mais. Então, Deus, ele muitas vezes usa isso para chamar a nossa atenção. Como é que a gente tem procedido, como é que a gente tem caminhado. Então, por mais que a gente não goste de ser afligido, mas isso é uma oportunidade para a gente glorificar o nome do Senhor, para a gente se fortalecer na fé, para a gente aprender coisas novas, para Deus fazer a obra, tanto na nossa vida como na vida de outra pessoa também, porque se a gente adquire experiência, isso vai servir para outras pessoas que Deus possa colocar no nosso caminho para a gente ajudar, para a gente cooperar com Ele para alcançar aquela pessoa que vai estar passando por aquilo que é semelhante ao que eu passei, ou que é aquilo que eu passei antes. Então, você pode ver que na vida do justo não há perdas. Não há perdas. Porque Deus faz a gente ganhar de alguma forma. E não é para nossa glória, não é para dizer, eu tô ganhando, eu tô ganhando. Não, é para a glória dele. Se a gente ganha alguma coisa, é para a glória dele, não é para nossa. Porque a gente depende dele. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso marido, não é? Então, a palavra foi essa. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Graças a Deus, em tudo dai graças. Porque antes de eu ser afligido, eu estava andando errado. Eu estava errando nisso daqui, eu estava falhando nisso daqui, eu estava fazendo isso aqui errado. Mas agora eu entendi o que é que tem que fazer. Depois que eu fui afligido, eu entendi o que é que Deus queria me mostrar, o que é que Ele queria fazer na minha vida. Agora eu tenho guardado a tua palavra, porque a tua palavra é um tesouro inestimável que eu preciso guardar aonde? No meu coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então, se eu guardo no meu coração, passa pela minha mente e eu deixo entrar no meu coração, então essa palavra, ela vai transformar a minha vida. Essa palavra, ela vai mudar a minha atitude. Então, a gente tem que fazer com que a palavra de Deus, ela passe por aqui, a gente entenda ela e deixe ela descer para o nosso coração. Porque assim o nosso coração vai estar protegido, vai estar preenchido daquilo que é o próprio Deus, a palavra dele. Então a gente vai saber como proceder nas situações, a gente vai saber o que fazer, a gente vai obedecer. E essa palavra, ela vai fazer parte da nossa vida. A gente sabe que tem muita gente que está na igreja hoje, que ouve a palavra de Deus, mas não compreende. Por que não compreende? Como é que a gente sabe que a pessoa não está compreendendo? Como é que a gente sabe que que a palavra está só entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Porque ela não está vivendo. Então, quando a palavra começa a fazer parte da nossa vida, começa a ser a nossa vida, então a gente começa o quê? A obedecê-la. Então a gente vê os frutos. Não só nós, mas quem estiver ao nosso redor. E quem é engrandecido com isso? Quem é glorificado com isso? É Deus. Porque as pessoas vão conseguir enxergar Deus através da gente. É uma tarefa fácil? Muitas vezes não. Porque tem situações em que a gente tem que negar a nós mesmos. A gente tem que negar a nossa carnalidade, tem que negar os nossos desejos, as nossas vontades, para fazer a vontade
da palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo. Um exemplo disso é quando a gente precisa perdoar alguém que fez mal pra gente. Então, quando a gente está numa situação em que a gente precisa perdoar, a outra pessoa fez o mal. Ao nosso ver, ela fez o mal. Então, na lógica humana, não, a outra pessoa que tem que vir me pedir perdão. Ela que fez o mal para mim. Foi ela que me atingiu, foi ela que me afligiu a alma. Mas até ela ter discernimento disso, você vai ficar com a alma afligida? Você vai esperar ela se tocar para resolver a situação, e enquanto isso você continua com a sua alma afligida? Porque enquanto há esse ressentimento, enquanto existe isso, essa separação, essa divisão, esse ressentimento, então a sua alma ela está sentindo, a sua alma ela está morrendo, ela tá sendo atingida, ela está presa a isso, a outra pessoa que lhe fez mal. Então a sua alma não é liberta, a sua alma não tem paz. A sua alma, ela está presa a algo que pode ser resolvido, que deve ser resolvido antes que ela saia desse corpo. Porque se ela sair sem o perdão, sem a resolução de problemas aqui dessa terra, então infelizmente ela vai estar indo para um lugar que foi preparado para os rebeldes. Rebeldes, aqueles que sabem da verdade, sabem o que tem que fazer, mas não querem fazer. Preferem se entregar ao desejo do corpo, da carne, às suas próprias vontades, e não fazer aquilo que deve ser feito. Então, é um exemplo, né? Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, a gente aprende muitas vezes quando a gente é afligido, quando a gente passa pela situação difícil. A aflição, ela corrige, ela ensina. Isso quando o aflito é inteligente para aprender com ela, em vez de ficar apenas reclamando. Então, a gente ter o bom ânimo para reconhecer, não, isso daqui vai acarretar algo bom. A gente ter bons olhos para estar enxergando as situações ao nosso redor. É só a gente pensar um pouco, poxa, se eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor e está acontecendo isso, Ele está a par disso, Ele está sabendo o que é que está acontecendo. Então beleza, né? A minha vida está nas mãos do Senhor, a minha vida é tua responsabilidade, Senhor. Então o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Então aí a nossa alternativa é o quê? Confiar. Eu tenho passado por algumas situações ultimamente que Deus, Ele tem me dito, confia, confia. É assim, 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 confia. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor, então, glória a Deus. O Senhor está a par de tudo, o Senhor está vendo tudo. O Senhor já mostrou que o Senhor está no meio de nós, no meio ali da situação. Então, o que é que eu posso fazer? É confiar e seguir em frente. Poxa, pai, eu quero que a tua vontade seja feita. Eu tô aqui, não fui eu que me trouxe até essa situação. Eu não vim com minhas pernas para essa situação. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Por quê? Porque eu tenho buscado, o Senhor sabe, tenho buscado permanecer na tua presença, na tua palavra, pela tua misericórdia, eu tenho clamado, tenho buscado pedir para que o Senhor me leve como vento do Espírito Santo, para que a tua vontade seja feita sem eu nem perceber, sem eu nem me tocar, que o Senhor esteja fazendo a tua obra, pronto, para que eu não atrapalhe de alguma forma. Então, eu peço isso ao Senhor. Eu não quero atrapalhar o Senhor com sentimentos, com pensamentos de ansiedade, preocupação, de incredulidade. Eu não quero. Então, eu quero que o Senhor faça
o teu querer, a tua vontade em mim. E eu não quero atrapalhar o Senhor nisso. Então, se a gente é tudo de acordo com como a gente vive, tá entendendo? Como é a sua vida? Pare um pouco e dê uma boa olhada na sua vida. Você tem vivido com Deus ou sem Deus? Você tem dito que é da igreja, que é sabe, que é da denominação tal, mas com quem você tem compartilhado seus segredos? Como é que você tem vivido? É simples, é só você parar um pouco e ver o que é que tem estado mais na sua cabeça, nos seus pensamentos, as suas atitudes, a quem você recorre quando você está numa situação difícil, se é em primeiro lugar a Deus em oração ou é para qualquer outra pessoa, para o psicólogo, para o amigo, para o melhor amiga do trabalho, se é para um familiar que você recorre. Para quem é que você recorre quando você está numa situação difícil? Quando você precisa tomar uma decisão e você não sabe o que fazer, e você fica na dúvida, você vem o medo, porque com o medo vem a dúvida. A dúvida é o medo, é um espírito, o medo, que faz a gente ficar travado. Então, o que é que você tem feito? A quem você tem recorrido em primeiro lugar? A quem você tem dado essa primícia da sua vida quando acontece uma situação? É isso daí, você vai saber se você tem estado com Deus ou longe dele. Se você tem buscado a presença dele em tudo, em todas as áreas da sua vida ou não. E para demonstrar um exemplo que está na Bíblia, que é a passagem que eu meditei ontem, que o Espírito Santo me deu, pela misericórdia do Senhor, é lá de Gênesis 39, que é uma parte da história de José do Egito. José, presta bem atenção na história de José. Ele tem muito o que nos ensinar. Aliás, todos os heróis da fé, né? Contidos na palavra. José, ele amado por Deus, né? Desde o início tinha muitos sonhos. Deus dava sonhos para ele, já mostrando o que é que ia acontecer na vida dele. E ele inocente, dizendo para os irmãos e tal. E os irmãos começaram a invejar ele. Invejaram o amor dos pais, o amor que os pais tinham por José. O pai, né? Jacó tinha por José. E os irmãos intentaram fazer mal contra ele. Foram iníquos, né? Fizeram iniquidade contra José, pecado planejado, algo assim. Jogaram ele no buraco, depois para tapar a boca dele, para não matar, né? Não tiveram coragem de matar. Venderam ele como escravo. Foi para uma terra pagã, o Egito. Ali foi vendido por Potifar. Potifar comprou ele, né, para ser servo. Mas presta atenção, né? Lá na casa de Potifar, a mulher, né, de Potifar quis pegar ele, quis assediar ele, porque ele era um homem, né, bonito, que a própria Bíblia diz que ele tinha um semblante, né, diferente. É o brilho de Deus, né? Que a pessoa que é cheia do Espírito Santo tem. Mas só Deus sabe como é que ele era, né? Mas enfim. Só sabemos que a mulher queria se deitar com ele. E ela armou contra José, porque José, ele queria permanecer na integridade dele. Ele disse aqui, tem uma passagem que ele disse, olha, José é formoso de porte e de semblante, tá dizendo aqui. Aí ela ficou doida, né, por José, e ela ficou querendo pegar José para fazer coisa com ele. Mas ele disse, olha o que ele disse, ninguém há maior do que eu nesta casa, na casa de Potifar, porque Potifar deu para ele o direito de estar ali resolvendo as coisas dele e tudo mais. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José estava ali apenas querendo fazer o trabalho dele, buscando o temor do Senhor ali, para você ver o respeito que José tinha para com Potifar, que era o seu senhor, o seu patrão,
E Deus, acima de tudo, Deus que estava ali vendo tudo, no invisível mais real, né? Então, essas atitudes mostram a quem a gente serve quando a gente está sozinho. Aqui nessa situação, ele estava sozinho com a mulher. Ele estava sozinho. A mulher ficou falando com ele, ó, e aconteceu que falando ela a cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos homens da casa havia ali, ou seja, infelizmente ele ficou sozinho com ela e ela lhe pegou pela sua roupa dizendo: deita-te comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhe dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Então, ela que mentiu, né? Ela enganou, ela armou contra José, porque José queria permanecer na integridade e ela queria trair o marido dela. Olha só. Então, no fim das contas, era ela que queria escarnecer com José e com o marido, né? Então, aqui a gente vê as aflições que José passou desde o início lá com os irmãos, depois na casa do seu patrão. Enfim, tantas situações. Depois disso foi jogado na prisão, né? Por conta disso, que Potifar de início não acreditou nele, é claro, né? Viu a mulher mentindo dessa forma, né? Confiando nela. Prendeu José, que não tinha culpa alguma, que estava o tempo todo tentando fugir do pecado. Mas Deus era com José. Deus era com ele, mesmo passando por essas situações. E a gente percebe que José em nenhum momento reclamou. Isso me tocou. Quando eu estava meditando, o Espírito Santo me trouxe esse entendimento. Poxa, José passou por tanta coisa que a gente não passa nem a metade, né? Foi jogado no buraco para morrer, foi vendido como escravo para um povo pagão, foi preso. Foi preso. E a gente não vê em nenhum momento aqui na palavra ele reclamando com Deus, ele falando: poxa, Deus, poxa, Pai, que isso? Ele perguntando por quê, por quê, por quê? A gente não vê, né? Um monte de gente perguntando, às vezes tá passando por alguma situação, aí ela fica perguntando: mas por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Deus sabe por quê. E só o que a gente precisa é confiar, como José fez. Então, aqui a palavra, se você meditar nesse capítulo, você vai ver no versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, a Bíblia confirma, a palavra de Deus confirma. E tudo que José fazia, ele prosperava. Ele podia estar onde ele fosse, ele estava lá na prisão, mas estava prosperando lá, estava mostrando a quem servia lá. Porque o carcereiro, o chefe lá da carceragem, colocou ele como ajudador ali. Ele começou a organizar tudo ali, os presos e tudo mais. E o carcereiro confiou tanto em José que indicou José para interpretar o sonho do faraó. E aí foi através disso daí que o faraó colocou José como governador do Egito e livrou o Egito de uma grande fome durante aqueles anos. Então, para você ver, Deus honra. Deus permite, às vezes, a gente passar por situações, mas tudo isso vai cooperar para o nosso bem. O diabo, a gente vê o diabo nessa mulher de Potifar. A gente vê o diabo agindo através dos irmãos de José. Mas tudo aquilo que Deus permitiu o diabo ali agir foi apenas para dar uma guinada na vida de José. Para quê? Não para a glória de José. Não para que ele fosse o governador do Egito e tudo mais e tal lá. Não. Era para a glória de Deus. Por quê? Porque através da conduta de José, ele mostrou
para aquele povo ali, um povo pagão do Egito, para o faraó, para Potifar, para o carcereiro, para todo mundo ali, quem é o Deus vivo, o Deus de Israel. Porque tem uma passagem que é antes disso tudo acontecer que mostra que aqui nesse versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperar. E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Ou seja, quem foi que viu isso? Potifar. Então, Potifar, um egípcio, viu que o Senhor, tá aqui com letra maiúscula, o Senhor era com José, estava com José. Por isso que ele pegou José, comprou José para colocar dentro de casa e confiou a José tanta coisa. Para você ver o que é que o Espírito Santo faz. O que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Então, que essa palavra possa nos dar esse entendimento. Tudo que acontece na vida do justo, na vida daquele que tem Deus, coopera para o bem. Alguma coisa vai acontecer. Lá na frente a gente vai entender. Enquanto a gente está passando pela aflição, a gente pode não entender, mas sejamos como José. Consideremos o nosso caminho, porque Deus é conosco. Você crê que Deus é com você? Então fica firme que a vitória é certa. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha edificado você de alguma forma e até o próximo vídeo. Amém? Pela misericórdia do Senhor e conforme a vontade dele. Deus abençoe.